Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre raiva. Você é aquela pessoa brava, mais irritada, raivosa, ou você é uma pessoa um pouco mais tranquila, que pode até ficar meio chateada com uma situação, mas nada que afete muito seu humor? Pois bem, eu sou uma pessoa brava. Na verdade, eu falo que eu não sou brava, eu sou irritável. Porque se você não fizer nem nada assim que me irrite, eu vou ficar normal, mas se você fizer alguma coisa que vai me irritar, eu vou ficar irritada. Ai, mas então, essa é a minha frase. Eu falo, eu não sou brava, eu sou irritável. Mas eu acho engraçado que tem muita gente, que quando não me conhece muito bem e tal, ou não convive muito comigo, acha que eu tipo, a primeira impressão, assim, é que eu sou uma pessoa fofa, que eu sou uma pessoa meiga. Até mesmo o João sempre fala isso. Ele fala que quando a gente se conheceu, ele achava que eu era fofinha. E aí, quando eu comento com a minha família, que alguém falou que eu era fofinha, tal, eles ficam meio tipo: "Nossa, essa pessoa realmente não sabe quem você é, né, porque você de fofa não tem nada". Gente, eu acho que eu sou uma fofinha, eu sou uma querida. Ai, mas, enfim. Mas acontece que é isso, gente, eu sou a amiga brava, né, a tia brava, a irmã brava, a filha brava. Mas quando eu era mais nova, eu era muito mais, descontrolada em relação à minha irritabilidade. Inclusive, nossa, eu brigava muito com a Luísa, né, minha prima, ou a gente jogava alguma coisa, sei lá, Uno. Nossa, tem 2 situações. Uma vez que a gente estava jogando Uno, e aí eu só estava perdendo, perdendo, perdendo. E aí, tipo, meu, eu fiquei brava, e aí eu peguei o lençol que a gente estava jogando em cima da cama e falei: "Eu não quero mais jogar". E aí eu comecei a balançar, assim, o lençol e as cartas voando, assim, e a Luísa tipo: "Mano, o que tá acontecendo?". Ai, ai. E também teve uma situação que a gente estava jogando Banco Imobiliário. E aí eu tinha um banco imobiliário do Bob Esponja, que inclusive eu doei para a igreja. No jogo tem a casinha do Bob Esponja, do Patrick e do Lula Molusco, né. E eu acho que eu estava com 2 e só faltava uma dessas casinhas, tipo, pra fechar aquele lote, digamos assim, no jogo. Não sei se vocês já jogaram Banco Imobiliário, mas é um ótimo jogo pra dar briga, gente. E aí, eu não estava conseguindo aquele lote e tal, porque você tem que tirar a carta, né, você tem que cair na casinha, né, do lote e aí você pode comprar. E eu não estava caindo na casinha. E quem caiu? A Luísa. Aí, o que que ela fez? Ela comprou. Então eu não consegui fechar o lote. Minha filha gente, no que ela comprou, ni que ela comprou, o tabuleiro voou longe, entendeu, com as peças e tudo. Então eu era esse nível de brava, na verdade eu sou esse nível de brava, de irritada, só que hoje em dia, eu sou muito mais controlada, né, então assim, eu não sou tão, eh eu não tenho atitudes, assim, de irritabilidade que extravasem, assim, com tanta facilidade, a menos que você me irrite muito. Não que eu não fique brava, eu fico brava, mas hoje em dia, assim, né, tipo, tem situações que eu vou ali, né, ficar brava, vou ficar revoltada e tal, mas eu não, eh perco tanto controle, com tanta frequência quanto eu perdia antes.
Mas enfim, eu era essa criança, assim, sabe, tipo, criança, adolescente, muito irritada, assim, né, eu fui melhorando com o tempo, tal, que a gente vai melhorando e vai amadurecendo, né, e vai se controlando também. Mas aí é que tá, né, eu falei pra vocês no episódio passado que esse ano não tá sendo fácil pra mim. Gente, sério, não tá sendo fácil. Quando foi, teve um temporal aqui em São Paulo e entrou água na minha casa pelo teto. Acho que quebrou alguma telha e entrou água até metade da sala. Gente, assim, era uma cachoeira na parede, assim, da minha sala. E nossa, isso acabou comigo, gente. Tipo, eu tô sentindo que eu tô numa onda, assim, de azar. Tá ligado quando você entra numa onda de azar, assim, que quando você vai na praia gente, eu vou ilustrar como eu estou me sentindo, esse ano. Imagina só, sabe quando você vai pra praia, e aí beleza, né, você vai pra praia, tal, não sei o quê, tá. Aí você vai entrar no mar, beleza, né, você tá lá, tal, não sei o quê. Aí vem uma onda, assim, e bate em você de surpresa. Aí quando você viu, meu Deus do céu, uma onda bateu em mim, né, o que que aconteceu? Você nem vê, mas quando você vê, você tá na areia pagando peitinho, com a bunda de fora, você arruma seu biquíni ali, aí quando você tá terminando de se arrumar, vem outra onda e plau, e aí termina de levar você para o raso, aí você vai com a cara na areia, assim, esfregando a cara na areia. E aí, você se levanta assim: "Nossa, meu Deus do céu", outro tombo, né, mas vou um pouquinho mais para longe do mar, vou mais para dentro para ver não a onda não me pegar. Aí você tá ali, né, deu uma pausa nas ondas, você tá entrando no mar, tal, aí vem uma onda gigantesca e sol e meu filho, você vai parar quase na calçada da praia. Ilustrei bem como tá sendo meu ano? Porque está sendo assim, entendeu? Então, assim, eu tô no momento, de tantas ondas batendo em mim e me levando para o raso, que assim, eu tô com a minha irritabilidade à flor da pele. Assim, eu estou me controlando muito, porque se eu me deixar descontrolar, não sei, gente, o que que pode acontecer comigo. Eu acho que eu vou ser internada, porque eu tô assim, louca. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando você tá tão. Você tá na vontade de brigar com alguém? Tipo, você fica torcendo pra que alguém te dê um motivo suficiente, pra você brigar com aquela pessoa, pra você dar um socão na pessoa. Eu tô assim, às vezes eu saio na rua e falo: "Nossa, espero que alguém me irrite ao ponto de justificar um soco na cara dessa pessoa". Eu tô assim, entendeu? Mas eu juro que eu tô tentando me controlar pra não socar a cara de ninguém. Até porque numa dessa, né, eu que vou levar um socão na cara de volta e aí acabou pra mim, né. Mas assim, eu tô, nessa fase de estar muito sensibilizada, né, então muita coisa tem me incomodado, porque, na verdade, assim, eu sinto que, eh, quando você fica brava, assim como outros sentimentos, né, quando você fica feliz, tem um motivo para você ficar feliz, né, e quando você fica bravo, tem um motivo para você ficar bravo também. Então, assim, é um sentimento de angústia, assim, sabe. E eu fico nessa de tipo: "Meu, eu preciso colocar esse sentimento pra fora, sabe, de alguma forma", e o jeito que eu estou querendo colocar pra fora é dar um socão na cara de alguém. Eu sei socar a cara de alguém? Não sei, mas assim, já bati. Quando eu era criança, eu batia, tá vendo? Mas acho que isso fica até para outro episódio, porque eu acho que, são coisas diferentes, na verdade, né, porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa brava, eu também sou uma pessoa muito agressiva.
Eu acho que o tópico agressividade não entra aqui, porque eu estou falando de raiva mesmo, sabe? Aquele sentimento de que você tá revoltado com alguma coisa e, você acaba extravasando, né, então você sente raiva. E é diferente de você ser uma pessoa agressiva, né, e eu sou uma pessoa agressiva, só que hoje em dia, né, tipo, eu não sou como eu era antes, mas a gente, né, vai evoluindo. Mas enfim. Então aqui a questão é mais sobre, esse sentimento de ficar bravo, de ficar revoltado, de ser irritado, sabe. Eu tô muito nesse momento de irritabilidade. Inclusive, outro dia eu fui levar uma encomenda do Enjoei que eu vendi, né, e, tipo, a pessoa que compra, ela pode escolher a forma de envio, né. Então tem vários pontos de envio. E um dos pontos é uma loja que eu odeio. Tipo, o ponto mais perto da minha casa é uma loja que eu odeio ir lá, porque o cara é muito grosso sempre, assim, sabe. Meu, juro. E aí eu fui entregar, a roupa lá que eu tinha vendido, tal, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, tipo: "Ai, oi, bom dia, tal, não sei o quê". E levei lá a roupa pro cara, entreguei pra ele, e aí eu falei assim: "Ah" não, antes de entregar, eu falei: "Ah, é uma entrega do Enjoei". Aí ele: "Entrega não, né, envio". Eu fiquei olhando assim pra cara dele, juro gente, juro pra vocês, eu me via, assim, avançando no pescoço desse cara, porque tipo, meu, eu falei até pra Luísa, eu falei assim: "Gen ô Luísa, se as pessoas soubessem como tá a cabeça do palhaço, elas não mexeriam com o palhaço", entendeu. Ai, ai, então assim, coisas muito que, tipo, em um outro momento eu ia falar: "Ai, nossa, cara escroto", sabe, veio me consumindo o caminho inteiro de volta pra minha casa. Sabe, assim, quando você vai remoendo: "Ah, não acredito que ele falou isso, que não sei o quê", sabe quando você vai assim? Eu estava assim, menina, estava assim de um jeito muito irritada. E aí uma outra situação também, né, que eu pensei assim: "Nossa, realmente eu tô, né, numa fase bem irritada", que pode parecer muito bobo. Mas, pra mim foi um sinal, assim, além de outras coisas, mas enfim, mas essa situação também, que foi um dos gatilhos pra eu pensar e gravar esse episódio. Que foi, eu estava no ônibus, voltando do trabalho, e estava sentada. E aí sentou um cara do meu lado. E eu não sei se você que está ouvindo é homem, mas as mulheres vão entender muito bem. E quando um homem senta do seu lado, principalmente em um transporte público, em que ele precisa, tipo, estar, né, dividindo o mesmo espaço com você, ele simplesmente abre as pernas dele. E a justificativa é que o pau não cabe entre as pernas, então precisa ficar com a perna aberta, o que vai tomar no cu, né? Tipo, o seu pau, se você tem um caroço tão enorme no seu saco mole, murcho, ou no seu pau, você tem que ir no médico, não ficar abrindo as pernas no transporte público. Eu tava assim, né? Tipo, sentadinha, tal, aí sentou esse cara do meu lado e abriu as pernas com tudo. Aí eu falei: "Ah não, velho. Ah não", sabe, tipo, tem tanto espaço, senta direito, sabe, tipo, tô aqui no meu espacinho. E o que que eu costumo fazer? "Ai, foda-se esse cara aqui", sabe, me retraio ou só fico do jeito que eu tô e é isso, e fico aguentando ele com as pernas abertas do meu lado. Aí eu falei: "Não, não, eu estou engolindo muito sapo ultimamente, entendeu, eu não vou fazer isso comigo". E aí o que que eu fiz? Eu abri as minhas pernas. Abri a minha perna, assim, pá, com tudo. Contanto que quando eu fiz isso, ele olhou pra minha cara. Ele teve a audácia, gente, de olhar na minha cara, tipo assim: "Ai, que você tá fazendo?", sabe. E eu
continuei plena, assim, estava, sei lá, mexendo no celular, continuei mexendo no meu celular como se nada tivesse acontecido, tipo: "Nossa, nem sei do que você tá falando", sabe. "Não sei por que que você tá olhando pra mim". Bem cínica, assim, fiquei olhando pra aí ele, né, virou assim, tipo, voltou olhando pra frente, sei lá, e continuou com a perna aberta. E eu não cedi, gente, tipo, pra mim estava forçando, não é nem que eu precisava daquele espaço todo que eu estava ocupando, não, mas assim, eu queria dar um recado de tipo: "Mano, fecha suas pernas e fica no seu espaço", tá ligado? Mas eu não, fiquei lá sustentando as minhas perna aberta e ele com as perna aberta, então ficou tipo uma queda de braço, só que de joelho. E aí eu estava quase cedendo uma hora. E aí ele pegou, tipo, arrumou a postura, assim, e sentou direito, sem estar com as pernas abertas. Mas você tá eu sei que vai parecer muito idiota, mas é isso que eu tô falando, tipo, e tem pequenas coisas que eu tô simplesmente: "Meu, eu não vou só engolir mais um sapo aqui", tipo, já engoli muito sapo, já aguentei muito homem com as pernas abertas e eu ficando encolhidinha no meu canto. E não pode acontecer isso, gente, entendeu? Ai, ai. Só que assim, isso que esses pequenos, coisinhas que eu estou fazendo pra não socar a cara de alguém, entendeu. Então, tipo, é melhor eu abrir as minhas pernas do que, socar a cara de alguém. Ai, meu Deus, deve estar parecendo que eu sou uma completa maluca. Mas enfim, gente, a questão que o tema de hoje não é só sobre esse tipo de coisa, né, é sobre a raiva feminina mesmo, né. Porque a nossa raiva, a raiva das mulheres, a revolta das mulheres não é visto com bons olhos, né. Contanto que uma das coisas que eu mais odeio quando, sendo uma pessoa brava, né, é quando uma pessoa chega pra você e fica: "Você tá brava? Por que que você tá brava?" Sendo que você só tá normal. Sabe aquele dia que você tá um pouco mais sei lá, você tá mais na sua, tal, você fica no seu cantinho ali, tipo, de verdade, você não tá nada, você só tá existindo. Aí a pessoa: "Você tá brava? Por que que você tá brava? O que que aconteceu?" "Não, mas me fala, por que que você tá brava?" Aí você fala: "Eu não tô brava, eu tô de boa." Aí a pessoa: "Não, você tá brava. Fala pra mim, por que que você tá ai, não fica brava. Pô, por que que você tá brava?" E você fala: "Eu tô de boa." Só que isso vai escalonando, entendeu? Até um ponto que você realmente fica bravo. Aí a pessoa fica tipo: "Ai, viu como você tá brava? Olha só como você tá brava." E aí quando tem um complemento: "Você está de TPM?" Nossa, se você quer me tirar do sério, brother, sério, é você falar isso: "Ai, você tá de TPM? Ai, que é?" Gente, que ódio. Então, o ponto é esse, né, as mulheres elas não podem simplesmente, expressar sentimentos, negativos ou neutros, sabe. O que eu sinto é meio que isso, porque, tipo, neutro você não pode estar simplesmente na sua, num dia que você só tá um pouco mais retraída, não, sabe. Você tem que estar sempre sorridente e: "Ai, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo." E às vezes tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas você tá, tipo, de boa e tranquilo, né. Só que a gente não pode expressar, sentimentos ruins, sabe. Tipo, você não pode estar brava, você não pode estar chateada, porque senão você vai ser considerada, ai, o quê? Uma mulher louca, equilibrada, sabe. O seu sentimento é invalidado de certa forma. Porque quando a gente tá chateado ou quando a gente tá com, um sentimento assim, né, de raiva, a gente fica brava, quando a gente fica chateada, a gente precisa guardar aquilo pra nós. Porque senão é isso, nós somos taxadas como desequilibradas ou enfim. E aí, se esse sentimento ultrapassa um limite, nossa, aí acabou pra você, aí você realmente é totalmente louca, você é maluca, porque você não pode ter um momento em que você extravasa
a sua raiva, sabe. Enquanto um homem, quando ele fica bravo, assim, né, ele é visto como um, ai, um cara forte, um cara super protetor e tal. E claro, aqui, né, eu tô falando dentro de um limite, né, não tô falando, ai, um cara que extravasa e passa de um limite e acaba batendo na mulher, né, eu tô falando dentro de limite. Mas o que ilustra bem, né, essa situação de tipo, a diferença entre ser uma mulher brava e um homem bravo, né, um pai, a figura de um pai e de uma mãe brava, né. Quando a mãe é brava, ela é chata. Ai, e quando o pai é bravo: "Ah, não, mas ele tá sendo protetor". Mesmo que os 2 tenham a mesma opinião ou a mesma atitude para a mesma situação. Então, por exemplo, um filho chega e pede para a mãe ir na festa. Se a mãe não deixa, ela é a brava chata. Se o pai não deixa: "Ai, pô, mas ele tá tentando proteger", sabe? Então tem essa diferença muito, gritante, assim, sabe. A gente não pode simplesmente expressar os nossos sentimentos, porque senão a gente é taxada de louca. Inclusive, eu estava pesquisando sobre esse termo, né, a raiva feminina. Quando você impõe a sua opinião sobre alguma coisa ou quando você é um pouco mais objetiva, um pouco mais fechada, em certas situações, isso não é visto com bons olhos, sabe. Quando, eu trabalhei num lugar que, às vezes, eu respondia, por exemplo, me passava uma demanda e eu falava: "Ah, sim, não", sabe. Eu tinha respostas muito objetivas e simplesmente me criticavam. Eu tive que mudar isso. Porque as pessoas achavam que eu estava sendo grosseira, muito seca e que eu estava passando uma imagem de que eu não queria fazer, aquela demanda, porque eu era objetiva, sabe. Eu não ficava aflorando nada demais. Só, tipo, a pessoa falava: "Ai, bom dia, Fê, tem tal coisa para fazer, tal, tal, tal". Eu falava: "Ah, bom dia, ok", sabe. Não, não posso fazer isso. De verdade, assim, me chamaram a atenção porque eu era uma pessoa super objetiva. E isso realmente acontece, com a gente, né. A gente tem que estar o tempo inteiro guardando pra gente. Então por isso que a gente acaba o quê? Abrindo as pernas lá, porque é um jeito de você extravagar. E olha que interessante, né, depois eu escrevendo esse roteiro, eu fiquei pensando: "Nossa, o cara, ele provavelmente está tão acostumado a fazer isso e as mulheres simplesmente, ficarem no cantinho delas, que quando eu fiz o contrário do que ele estava esperando, ele ficou olhando pra minha cara, tipo, como se fosse um absurdo eu tentar impor o meu espaço e o limite do espaço dele e o limite do meu espaço, sabe. Não é bizarro isso? Isso é muito maluco, gente. Mas enfim. Inclusive voltando à história do escritório, né, quando me chamaram a atenção, aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser meio cínica, assim, sabe. A pessoa me mandava: "Ai, tal, tal coisa tem que fazer, tá-tá-tá". Aí eu mandava "sim" e uma carinha feliz, assim, um emoji com um sorrisinho, pra ver se paravam de me chamar a atenção, porque, tipo, é isso, você não pode, no seu trabalho, ser uma pessoa objetiva, porque senão você é realmente tirada como uma pessoa, brava ou, tipo, sem carisma ou entendeu? Isso não é bizarro? Como eu estava fazendo, né, essa minha pesquisa sobre a raiva feminina para ver se eu conseguia, pegar algum textinho legal, né, falando sobre esse assunto, li alguns textinhos aqui. Tem o textinho que eu trouxe, um trecho que eu trouxe que eu quero ler aqui para vocês, de um site que chama Medium, e no texto do site tem uma página não, desculpa, uma
capa de revista da Isto É, com a foto da Dilma, da época que ela foi presidente. E aí tá escrito: "Explosões nervosas da presidente. Em surtos de descontrole com a iminência de seu afastamento e completamente fora de si, Dilma quebra móveis dentro do palácio, grita com subordinados, xinga autoridades, ataca poderes constituídos e perde também as condições emocionais para conduzir o país." Eu não sei se ela realmente quebrou, coisas dentro do palácio, mas, gente, quando eu vi isso, explosões nervosas da presidente. Gente, quantas vezes nós não vimos homens na política completamente revoltados com situações, gritando, bravos, batendo na mesa, se descontrolando. E eu nunca vi um tipo de chamada como essa, sabe? Isso nunca foi uma pauta. Quando um homem tem esse tipo de atitude, isso não é uma pauta. Mas assim, aí quando uma mulher, né, tá sendo injustiçada e, enfim, ela está estão tirando a sua autoridade, ela precisa o quê? Ficar de boinha, ela precisa ser elegante, ela não pode expressar a sua raiva, ela não pode ficar brava, ela tem que ficar de boa, gente, ser feliz, entendeu? E isso é, gente, tão absurdo, isso é tão exaustivo, assim, sabe. Eu acho que os homens, principalmente, né, não têm noção de quão exaustivo isso é, porque o tempo inteiro você precisa estar pensando: "Ai, será que eu falo sobre isso? Eh, Sobre isso que eu tô sentindo? Ou será que vão achar que, tipo, eu tô exagerando, que eu sou louca", sabe. Eh e isso é tão exaustivo, engolir tudo isso, né. Então eu vou ler, um trechinho do texto do site Medium, que eu separei para vocês, falando sobre a raiva feminina. O título é "Sobre a raiva feminina, o diagnóstico com o viés de gênero das emoções". Desde muito jovens, os meninos são socializados para serem fortes e independentes, porque eles se tornarão os líderes do mundo. Meninas, por outro lado, aprendem implicitamente que fraqueza e vulnerabilidade são qualidades desejáveis, frequentemente glorificadas como com uma melancolia elegante e até atraente. A raiva feminina é frequentemente vista como ameaçadora, como uma força que intenciona machucar, ao invés de ser vista como vinda de uma angústia. Mulheres enfurecidas são consideradas escrotas ou mandonas ou hostis, e homens enfurecidos são considerados fortes. É isso. Ai, ai. Eu sei que eu comecei esse episódio assim com um tom de humor, né, falando, enfim, que eu não sou brava, eu sou irritável e tal. Eh, mas eu, como uma mulher que é considerada brava desde criança, porque, eh, eu sou uma pessoa que impõe mais mesmo, tipo, meus sentimentos e as minhas emoções, isso pega muito pra mim. Eh, Porque, assim, tem uma diferença entre você ser bravo e se descontrolar em situações, né, então eu contei aqui situações em que eu me descontrolei, né, situação, eh, dos jogos lá que eu jogava com a Luísa, são situações realmente que eu acabei me descontrolando ali e tal. Realmente não é uma coisa que
você precisa aprender a se controlar, porque é um jogo, né, tem que aprender a saber jogar e perder e ganhar, e lidar com a frustração, né. Isso é um ponto, só que o tempo inteiro, né, quando você impõe a sua opinião de forma um pouco mais objetiva, mais séria, quando você impõe os seus sentimentos, assim, né, eh, com mais clareza, é isso, você é tida como uma mulher maluca, né, como uma desequilibrada, os seus sentimentos são invalidados, constantemente, né. Porque se você fala, né, tipo: "Ah, tal coisa está me incomodando", ou "Não faz isso de tal forma, porque isso não é legal". Tentam o tempo inteiro te podar, assim, sabe. Então eu vejo muito isso, assim, no, eh, na internet, em várias situações, assim, também, em que, uma mulher fala, né, que tipo: "Ai, né, eu tô incomodada com isso", e aí o cara principalmente agora com essa questão de Red Pill e tudo mais, né, tem sido propagado muito esse pensamento de que, pô, você não pode ficar enchendo o saco do cara que tá com você, senão ele vai querer ir embora. Então, assim, você precisa estar bem quietinha no seu canto e ficar bem de boinha, porque quanto mais você encher o saco do cara, eh, sabe, mais ele vai querer ir embora. Entende o que eu quero dizer? Assim, como se o nosso sentimento, fosse uma encheção de saco, sabe? É até o que eu falo, tipo: "Meu, se você não quer ser enchido o saco, então faz as coisas direito", sabe, porque aí também não vou encher o seu saco. Mas essa forma de invalidação, assim, dos nossos sentimentos é muito, foda, assim, sabe. Eh, eu odeio, assim, quando invalidam o meu sentimento. Eu acho que qualquer pessoa, né, odeia quando o seu sentimento é invalidado. E eu lembro quando eu era criança, assim, né, eu tinha amigas um pouquinho mais meiguinhas, mais fofinhas e tudo mais, e eu almejava isso, né, eu queria muito ser assim, eu queria muito ser mais meiguinha, mais fofinha, mais quietinha, sabe. E eu não, né, porque tem coisas que a gente não consegue mudar da gente. E eu até tentava mudar, assim, né, só que eu não conseguia, sabe. E até hoje isso me pega, assim, quando tem uma amiga que é mais quietinha, eu falo: "Nossa, ai, queria ser um pouco mais assim, mas eu não consigo e tal". E não falando no sentido: "Ai, eu sou tão doidinha". Pelo amor de Deus, hein, gente, não interpretem assim. Ai, ai. Mas é muito difícil isso, sabe. Porque é isso, não é visto com bons olhos, mas ao mesmo tempo é quem eu sou, sabe. Eu acho que o de não a questão não é nem que, ai, não é visto com bons olhos, mas a questão é de ser invalidada, sabe. Às vezes eu fico: "Ai, será que se eu tivesse uma atitude um pouco mais meiguinha, tipo, o meu sentimentos seriam menos invalidados", sabe. Mas de qualquer forma acho que não, né, porque sempre vão tentar invalidar os nossos sentimentos de alguma forma, ou chamando a gente de louca, ou perguntando se é TPM. Sendo que mal sabem, gente, se nós mulheres realmente expressássemos a nossa raiva de verdade, se eles soubessem o que é realmente a raiva feminina, teriam muito mais pearls por aí do que se tem. E do que só no filme. Porque se a gente expressasse a nossa raiva de verdade, seria mais ou menos como a Pearl surtando completamente e matando todo mundo. Tô errada, meninas? Enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho
Casamento às cegas, vocês estão vendo? Meu Deus, eu preciso de alguém, gente, pra conversar sobre os programas que eu tô vendo, entendeu? Porque eu não tenho ninguém pra conversar sobre Demon Slayer e ninguém pra conversar sobre, Casamento às Cegas. Mas eu não sei se vocês viram, mas saiu Casamento às Cegas 50 a mais, a nova temporada. Gente, é maravilhoso, sério. Eu amo, eu sou uma pessoa um pouco, assim, obcecada por reality show, adoro reality show, então, assim, amo. E gosto de acompanhar. Mas, gente, casamento eu não consigo entender quem não gosta. É fofoca pura, entendeu? É entretenimento puro. É muito bom. Os velhos são pior que adolescente. Juro, gente, é babado. Então fica aí de recomendação, Casamento às Cegas 50 mais. Porque é aquele besterol, assim, que você realmente esquece, assim, o mundo, sabe? Você só tá ali derretendo seu cérebro e vendo, eh, pessoas passando vergonha e você fica tipo: "Meu Deus do céu, não é possível". Você tem 50, 60 anos, sabe, e você tá agindo que nem uma adolescente. Gente, é maravilhoso, sério. Eh, Enfim, aí eu tô completamente obcecada por Casamento às Cegas, 50 mais, e tô esperando sair os últimos episódios que ainda não saíram. Eu acho que ninguém vai casar, mas assim, é é maravilhoso, vale a pena. Ai, enfim, gente, foi esse o episódio de hoje. Avalie o podcast, deixe o seu comentário aqui no episódio falando o que você achou, o que que você acha da raiva feminina, se você gostou do episódio de hoje. Me sigam nas redes sociais, falando que não sabe, no Instagram e TikTok. E é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!